me deem um oizinho. Tudo bem? Tudo certo? Positivo. Então tá. Adriano, muito, muito obrigada pela tua disponibilidade de vir falar conosco das tuas pesquisas, e eu deixei a Clarissa de mediadora aí, né, para te apresentar, mas eu queria deixar o meu agradecimento, tá bom? Então, boa tarde, professor Adriano. Fico muito contente, né, pelo aceite, por vir conversar, né, com o nosso grupo de professores e também de alunos, né, do mestrado e do doutorado, sobre, então, as suas pesquisas, né, envolvendo a educação de jovens e adultos. O professor Adriano, eu convidei para fazer essa palestra, porque a gente tem tantas discussões em cima de temas, né, do ensino fundamental, do ensino médio, e às vezes a gente não fica atento à educação de jovens e adultos. A gente tem poucas pesquisas que a gente discute este assunto no nosso programa, e seria interessante a gente ampliar o nosso conhecimento com relação a esta etapa também da educação escolar. Então, como o professor Adriano, ele é meu colega de grupo, né, do GT3, da SBEM, eu me senti, então, à vontade para fazer esse convite, que ele aceitou, então, de falar com nós sobre, então, currículos de matemática e a educação de jovens e adultos, aproximações e distanciamento dos saberes e fazeres dos seus estudantes. Então, professor Adriano, fique bastante à vontade, eu vou deixar o senhor se apresentar um pouco mais. Seja bem-vindo ao nosso programa. Ô, Clarice, obrigado. Não precisa do senhor, né? Nós somos muito próximos. Quero agradecer demais esse convite da professora Clarissa, professora Cláudia, grandes amigas, grandes companheiras de GT, né, do nosso grupo de trabalho. Fiquei super lisonjeado com o convite e é sempre um prazer, né, poder dialogar com outros programas, com outros grupos de pesquisa, né, esse convite proveniente do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, assim, me encheu muito de orgulho, e eu preparei aqui uma fala para comentar sobre algumas pesquisas que nós temos realizado lá no nosso programa da UF, e a minha proposta para vocês, acho que seria de diálogo mesmo, assim, a qualquer instante, né, que vocês queiram, né, podem, sei lá, conversar, podem dialogar, perguntar. Tudo bem? Tudo bem, Clarissa? Cláudia, pode ser? Pode ser? Claro, Então, tá professor ok. Adriano, Eu preparei aqui alguns slides só para me ajudar aqui a encaminhar, organizar a fala. Eu tinha muita coisa para falar, então eu fui cortando, né? E o tempo que nós temos, deixa eu confirmar, Clarissa, você falou que é 1h30, não é isso? Cerca de 1h30? Isso, entre a apresentação e a discussão. Tá legal, eu vou tentar falar em cerca, então, de 45 minutos aproximadamente, para a gente ter um tempo, não sei se um pouco mais, um pouco menos, mas eu quero deixar assim, todo mundo muito à vontade para a gente dialogar e, mais uma vez, agradecer e obrigado por todos e todas estarem aqui para esse diálogo, gente. Vamos lá, deixa eu ver se eu começo a apresentar. O problema da gente apresentar é que a gente perde aqui a noção né, perde o todo da tela. Vocês já estão vendo o meu slide? Sim. Sim. Obrigado. Bom, então, como eu disse, eu preparei aqui alguns slides para ajudar aqui, para nortear a minha fala, e como a professora Clarice acabou de comentar, a proposta tem como título aqui, Currículos de Matemática e Educação de Jovens e Adultos, aproximações e distanciamentos de saberes e fazeres de seus estudantes. Como ela comentou também, eu faço parte lá da Universidade Federal Fluminense, sou do Programa de Pós-Graduação em Educação da UF e sou coordenador do GPEJA. É um grupo que eu tenho bastante orgulho, a gente tem produzido muitas coisas relacionadas à educação matemática na EJA, né? Então, o GPEJA é a sigla para Grupo de Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos. Esse desenho foi produzido por um dos nossos componentes do grupo, e as pesquisas
os recortes de pesquisa que eu vou apresentar aqui, eles têm o apoio da CAPES e ainda apoio de um dos últimos editais da FAPERJ, que é a nossa fundação aqui do Rio de Janeiro. Bom, eu organizei a minha fala em 3 partes que são complementares. A primeira para conversar com vocês sobre a própria EJA, a segunda para a gente conversar sobre a verificação de que estão ocorrendo atualizações de currículos que têm servido para busca por aumento de padrões, e a terceira e última parte, que é quando a gente envereda para recortes de algumas pesquisas de educação matemática no GPEJA. Mas eu gostaria muito de começar a minha fala aqui trazendo esse recorte de um escrito do nosso grande Paulo Freire. Nós estamos no que seria o centenário, né, se estivesse vivo, centenário, 100 anos de Paulo Freire, e que ele nos ensina algo que é sempre muito importante ao falarmos da nossa área de educação, ao falarmos das nossas pesquisas em educação e ao falar especialmente em EJA. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás. Esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então, aqui um pequeno trecho que serve de inspiração para isso, né? Estamos todos ainda esperançosos de que a educação vai voltar a ter tempos de que ela vai ter maior credibilidade, de que nossas pesquisas vão ganhar mais espaços, que a ciência, de fato, vai voltar a ocupar o espaço que ela precisa. E eu acho que é isso, nós juntos levarmos adiante esse esperançar. E aí, a primeira parte, conforme eu tinha comentado com vocês, a gente envereda para a gente dialogar rapidamente aqui sobre a educação jovens adultos. E para falar sobre a EJA, eu não tenho como deixar de falar da nossa Constituição Cidadã de 1988, né? Que ela representa a volta da abertura política e uma renovação de forças dos movimentos sociais. É uma nova Constituição mais condizente com aqueles tempos de maior liberdade que a gente vivia. Nós éramos felizes e sabíamos que éramos felizes, né? Que ela envolvia a valorização da dignidade humana, buscava a erradicação das desigualdades sociais. E hoje a gente vivencia tantos ataques a essa Constituição, e é tudo isso que está sendo dito aqui. Mas a Constituição de 88, ela gera em seguida a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 96, em que a gente verifica ali como direito do cidadão e dever do Estado a universalização do atendimento escolar e a erradicação do analfabetismo, mas, em especial na EJA, o reconhecimento dela como modalidade educacional, um modelo educacional direcionado para o jovem, para o adulto, para o idoso, e que pretende dar garantias do direito a essa educação básica. Bom, é claro que a LDB não deu conta de tudo. A partir dela, então, a gente teve necessidade de uma série de documentos que foram sendo desenvolvidos. Dentre eles, eu vou destacar aqui as propostas curriculares para a educação de jovens adultos de 2001 e 2002, né, em que a gente, logo no início o primeiro documento, especialmente ele de 2001, a gente verifica com uma pesquisa que foi feita com cerca de 5.000 professores que naquela época atuavam na educação de jovens adultos, a maior parte desses professores sendo da nossa área da matemática e também da área da língua portuguesa, em que eles foram questionados a respeito das práticas pedagógicas deles na EJA, como que eles se viam atuando na EJA, e então essa pesquisa apresenta análise sobre esses profissionais que atuam na EJA. Aí eu destaquei aqui alguns tópicos para a gente pensar a respeito. 60% desses 5.000 professores que foram consultados indicaram a matemática como sendo a área mais difícil deles lecionarem na EJA. Eles indicaram também o uso predominantemente de algoritmos e pouca resolução de problemas. E também uma ideia ainda, que na época era muito presente, de que o aluno aprende por reprodução e por imitação. Bom, diante desse quadro
complicadíssimo, para não dizer qualquer outra palavra, no mínimo complicado. Então, os autores desse documento apresentam orientações para a implementação de propostas educacionais que estivessem mais atentas às especificidades do alunado da EJA. Né? E aí eles passam a indicar uma série de práticas pedagógicas que visavam garantir condições de manter atitudes positivas desses estudantes diante, né, dos conteúdos escolares e, em especial, da matemática. Nesse slide agora eu trago alguns exemplos dessas propostas que aparecem já nesse documento lá em 2001 e que vieram influenciar enormemente todas as pesquisas posteriores e uma série de documentos posteriores também. Dentre eles, que os professores de matemática adotassem maior flexibilização nas exigências de padronização na expressão dos procedimentos matemáticos. Também que os professores tivessem uma atenção investigativa sobre a produção dos estudantes, que não fosse apenas uma atenção sobre a produção escrita, como normalmente era trabalhada, mas, especialmente na EJA, sobre a produção oral. E que esses professores tomassem como ponto de partida do processo de ensino e aprendizagem, né, os conhecimentos prévios dos alunos, ou, como nos ensinou Paulo Freire, os conhecimentos primeiros desses alunos. Uma outra questão também que eu poderia destacar é que nesses documentos aparece de forma bastante inovadora, digamos assim, que os professores de matemática passassem a verificar que os erros que esses alunos cometem em matemática fazem parte da construção daquele conhecimento, e não seria uma deficiência desse estudante, né? E tudo isso, como eu disse, vem influenciar enormemente documentos e pesquisas posteriores. Mas o fato é que, ao falarmos de educação de jovens adultos, a gente verifica que a gente ainda está falando de cerca de 3.600.000 alunos matriculados na EJA na forma presencial, o que corresponde a aproximadamente, a 9% do total dos alunos brasileiros. Esse 9%, ele é a porcentagem que nós tínhamos na época do censo de 2010, atualmente abaixou um pouco, está próximo de 8,4%, mas como eu não tenho ainda outro censo, nós infelizmente não temos outro censo, eu resolvi trazer ainda essa porcentagem, mas destacando que ela variou pouco. Bom, então, isso significava que nós tínhamos, então, uma grande quantidade de alunos matriculados na EJA, e nós tínhamos também uma série de alunos que estavam fora, né, das nossas escolas. E também indicava que nós tínhamos, na época, cerca de 14 milhões de brasileiros ainda analfabetos. Bom, esse quadro aqui apresenta para a gente as porcentagens de analfabetismo no decorrer aqui dos anos, em que a gente verifica que em 1940 nós tínhamos cerca de 56% da nossa população brasileira analfabeta, e a gente chega lá em 2010 com 9,6%, conforme eu tinha comentado com vocês, pesquisas recentes indicam que está na casa de 8,4%, 8,5%, e é importante destacar que o que eles consideraram aqui como o analfabeto foi aquele que não seria capaz de ler e nem de escrever um bilhete simples. E também, né, aí já mais próximo de 2000, 2010, além de não saber ler nem escrever um bilhete simples, que também não seriam capazes de efetuar cálculos simples. Bom, eu gosto também sempre de comparar, né, essa situação que eu apresentei para vocês no slide anterior, esses tais 9,6% da população brasileira analfabeta, como é que nós estamos perante aqui a outros países. E eu consegui aqui para apresentar para vocês alguns países que nos servem para também algumas reflexões. Enquanto o Brasil estava lá com 9,6% da população brasileira analfabeta, a gente tinha a África do Sul com cerca de 5%, Portugal 5%, Argentina 2%. A partir de 2%, isso aqui já é considerado pela Unesco como analfabetismo funcional, e com Cuba ali com uma porcentagem que está até bem abaixo do que a Unesco considera como residual, que é 0,3%. Bom, isso então nos leva ao seguinte:
tá ok, já verifiquei como é que está a EJA, já entendi como é que estão essas documentações, mas como está a EJA nos nossos dias? E é isso que eu vou tentar apresentar aqui nesses próximos slides. Eu chamei ali de problemas atuais da EJA, esse problemas entre aspas, porque, na realidade, alguns desses problemas nem são tão atuais assim. Eu destacaria, dentre os diversos que eu poderia trazer aqui para a gente dialogar, traria os problemas relacionados à juvenilização, nucleação, implementação de novos currículos e a implementação da educação no modelo à distância na EJA. Ao falarmos, por exemplo, da implementação do modelo de EAD na EJA, é interessante a gente destacar que tem sido verificado que é uma implementação crescente, mesmo que seja uma EAD no modelo parcial, como a gente tem vivenciado aqui no município do estado do Rio, no município do Rio de Janeiro. Mas a gente também tem verificado que ele tem sido praticado em diversas outras localidades, como forma especialmente de buscar baratear os custos. E é claro que essa prática de implementação do modelo EAD, isso vai cada vez mais aproximando novamente a educação de jovens adultos de uma concepção de que é um curso supletivo, de que é um curso que deve ser simplificado, de que é um curso que deve ser simplesmente aligeirado. A gente pode constatar, por exemplo, quando a gente encontra algumas propagandas como essa aqui, educação de jovens adultos, ensino médio a partir de 6 meses. Bom, 6 meses, para quem achou muito, então temos outro. Conclui o ensino médio em apenas 3 meses. Bom, de 6 já passou para 3. Eu tenho uma outra aqui. Conclua seus estudos já. Agora essa já oferece primeiro e segundo grau em 60 dias, em 2 meses, e assim por diante. Quer dizer, isso aqui nos serve para reafirmar, então, esse caráter que a EJA acaba recebendo de forma bastante depreciativa de um curso simplificado, aligerado, e a gente olha para isso aqui e fica boca aberta. Como que é capaz? Então, como que vai ser feito isso, primeiro e segundo grau em 60 dias? Mas eu ainda tenho mais uma para mostrar para vocês. Essa aqui ainda oferece o seguinte: termine o ensino fundamental em médio em até 15 dias. Bom, todas essas propagandas que eu coletei é só para a gente refletir a respeito disso. Quantas e quantas vezes a EJA, então, tem sido confundida com simplesmente um curso supletivo. Ela não tem sido reconhecida como um modelo educacional que deve estar direcionado aquelas especificidades do estudante e deve oferecer também uma educação de qualidade. E, aliás, sobre qualidade, já a gente conversa. Segunda problemática, que eu comentei com vocês, seria um processo bastante crescente relacionado ao que a gente tem chamado de juvenilização da EJA. E, para isso, eu vou destacar aqui o caso do município do Rio de Janeiro, em que a gente tem verificado que eles estão adotando orientações curriculares bastante padronizadas, eles estão buscando resultados também padronizados. A Secretaria de Educação está investindo fortemente em políticas de avaliação e adotando uma série de programas de correção de fluxo. É claro que, nesse contexto, o aluno que apresenta qualquer dificuldade de se enquadrar nesse modelo proposto, num conteúdo proposto fechado, ele acaba, de certa forma, sendo excluído do processo educacional. E isso a gente pode verificar, por exemplo, quando a gente olha as estatísticas que são produzidas pela própria Secretaria do Rio de Janeiro. Por exemplo, nesse primeiro quadro que a gente tem aqui, ele se refere ao PEJA 1, que é como eles chamam a EJA que vai do primeiro ano até o 5º da educação básica. Do primeiro até o 5º ano da educação básica, e o segundo quadro se refere ao que eles chamam aqui de PEJA 2, que seriam as turmas do 6º ao 9º ano. Ao olharmos aqui para ambos os gráficos, a gente verifica que as colunas em azul se referem aos estudantes de 15 a 17 anos. As colunas em laranja se referem aos estudantes a partir dos 18 anos.
Então, chamando a atenção aqui para vocês, a gente olha para esse primeiro quadro e verifica de 15 a 17 anos, então o PEJA1, que vai do primeiro ao quinto ano, e quando a gente olha para o PEJA2, a gente verifica que do sexto até o sétimo ano, há uma elevação bastante significativa desses alunos de 15 a 17 anos. Bom, o que a própria Secretaria de Educação conclui? Como eu coloquei aqui no slide, que há uma maior concentração de adultos cursando as etapas iniciais da EJA, da primeira, enquanto nas etapas finais, na PEJA2, evidencia-se o processo de juvenilização, pelo enorme quantitativo, que eles indicam de cerca de 40% dos estudantes, na faixa de 15 a 17 anos. Próxima problemática que eu coloquei aqui seria o processo de nucleação das escolas da educação de jovens adultos, escolas que oferecem a EJA. Isso a gente tem verificado em diversos municípios que a gente tem acompanhado, mas eu trago aqui para mostrar para vocês um caso do município de Angra dos Reis. E as informações eu coletei direto desse site, que é organizado pela própria prefeitura, que se chama Observa Angra. E esse Observa Angra traz uma série de informações sobre educação, sobre saúde, sobre uma série de outros pontos, e é claro que me interessa aqui para a nossa conversa a questão das escolas que oferecem educação de jovens adultos. Antes de mais nada, eu queria mostrar aqui para vocês esse gráfico em que a gente verifica que de 2012 a 2018 não houve mudança na quantidade de unidades escolares dessa localidade. Então, unidades escolares de uma forma geral. Tá? A gente tem de 2012 até 2018, quer dizer, uma constante sendo oferecida. Entretanto, quando nós vamos olhar para as unidades escolares que oferecem a modalidade de educação de jovens adultos, nós deparamos com este gráfico. Eu quero destacar para vocês que, ao preparar aqui esses slides para essa fala com vocês, eu entrei novamente no Observa Angra e não tinha sido atualizado com anos de 2019 nem 2020. Portanto, eu tenho apenas de 2012 a 2018 para mostrar para vocês, mas eu já posso adiantar que, pela coleta de dados que alguns orientandos têm feito lá no município de Angra dos Reis, a situação está até pior do que esse gráfico nos apresenta. Porque acho que caiu aqui meu fone. Vocês estão me ouvindo bem? Alô, estão me ouvindo bem? Sim. Obrigado. Muito bem. É que tinha conectado aqui, então beleza. Então vamos continuar. Obrigado, tá? Não, então, se nós não te ouvirmos, nós gritamos, pode deixar. Obrigado. Valeu. Então, esse gráfico mostra uma situação bastante triste em que a gente verifica que tem até lá os anos 2012, 13, 14, uma certa continuidade na quantidade de escolas, que eram 15 que ofereciam a modalidade de educação de jovens adultos, e a partir daí uma queda vertiginosa, né? E como eu disse para vocês, dados mais recentes coletados por orientandos meus indicam que, né, ali em 2018 eram 8, atualmente nós estamos com metade dessas escolas, ou seja, apenas 4. E por quê? O que essa secretaria tem adotado? Tem cada vez mais indicado que os estudantes trabalhem, estudem com a EJA na modalidade da educação à distância. Muitas vezes aquela semipresencial, em que eles pegam a apostila, vão estudar em casa, depois tiram alguma dúvida com os professores e fazem as provas. Bom, a última problemática que eu tinha comentado com vocês, que eu tinha prometido falar, era sobre a implementação de um currículo novo na educação de jovens adultos. E esse novo aí também, entre aspas, porque temos acompanhado que é bastante complicado, esse novo não é tão novo assim, é uma reprodução de tudo que já tinha sido visto, sem uma atualização, tendo por base resultados de pesquisas e tal. Para isso, eu trago o caso do município de Cachoeiras de Macacu, em que um orientando meu, que concluiu já essa pesquisa, que é o Marlon Bottini, ele foi acompanhar algumas oficinas que foram organizadas pela Secretaria de Educação desse município, de Cachoeiras de Macacu, né, e ele verificou que diversos professores que tinham sido convidados para dialogarem a respeito da verificação da necessidade ou não da adequação daquele currículo à Base Nacional Comum Curricular, né, se eles estavam a favor, como é que existiam sugestões e tal, e digamos assim, para
nossa surpresa, né, e o Marlon foi muito eficaz em trazer as narrativas desses professores, para nossa surpresa, primeiro os professores, né, queriam adotar fortemente a Base Nacional Comum Curricular como diretriz para montar o currículo para a EJA, mesmo que a gente sabendo que a Base Nacional Comum Curricular, ela não é específica para a EJA. Atualmente existe até uma certa resolução aí que está em discussão e tal, mas o que a gente tem hoje é que a base ela não é específica para a EJA, embora a gente esteja reconhecendo nas pesquisas que está influenciando enormemente. Então, esses professores estavam na defesa dessa base para eles, mas em especial na defesa de que esse currículo ele se aproximasse dos livros que eles estavam adotando. Daí, então, eu apresento para vocês 3 falas aqui de 3 desses professores que apresentaram narrativas para o Marlon. O professor que nós denominamos de número 3 é o primeiro que disse o seguinte: qualquer proposta que não seja o livro é complicada, ele facilita o trabalho. O professor 5 emendou: o livro precisa ser usado para facilitar. O aluno tem atividade, mesmo que esqueça o caderno, terá o livro para repor. E o professor 2 comenta: eu não tenho essa paciência. Se esquecer o livro, eu nem deixo fazer a prova. Então, essas falas, elas dariam uma série de análises, dariam assim, uma outra conversa nossa aqui a respeito desse uso quase idolatrado de um material didático e o uso a ponto de influenciar a própria concepção de currículo que esses professores tinham. Isso nos leva a verificar, então, que, ao falarmos desse livro didático, nós temos que estar atento para o seguinte, de que nós, atualmente, não temos um programa nacional do livro didático para a EJA. Nós tivemos um em 2011, que foi o primeiro, né, em que eu tive a oportunidade de fazer parte dessa equipe, em que a gente teve muita dificuldade para aprovar um livro que a gente verificasse que fosse mais específico para a educação de jovens adultos, né? E houve outro em 2014, também participei, em que a gente aqui já teve livros melhores do que os que foram apresentados lá em 2011. E, recentemente, havia uma discussão para que acontecesse um novo PNLD-EJA. A princípio estava previsto para ser em 2017, passou para 2018, depois passou para 2019, mas o fato é que logo em seguida toda essa discussão caiu por terra, a secretaria e todo o pessoal que estava discutindo essa política pública foi desmembrada, passaram a atuar em outros campos e não se fala mais atualmente no MEC sobre esse PNLD que seja específico para a EJA. Bom, a título também de contribuição para esse nosso debate, eu trago aqui alguns livros que não foram avaliados pelo PNLD-EJA, mas que, antes mesmo desse programa, eles eram trabalhados na EJA em diversas localidades. Esse aqui, por exemplo, é um recorte de um livro em que, na unidade 29, que estava focando relações métricas no triângulo retângulo, comenta lá que o assunto envolve o aluno entender a unidade, né, para que sejam compreendidos de forma adequada, pois, caso o aluno não tenha entendido a semelhança de triângulos, terá que decorar todas as relações. Como? Um aluno jovem, um adulto, idoso, ou qualquer estudante, né? Como assim decorar todas as relações? Isso aqui não está não apenas distante do que a gente defende para eles, mas distante de qualquer modalidade, né? E ainda, aqui embaixo, eu destaquei também que os conhecimentos devem ser passados aos alunos. Aquela velha ideia de passar aos alunos, quer dizer, o que é isso? A gente vai ter um retorno aqui da educação bancária, né, que Paulo Freire nos dizia, uma educação bancária, a gente deve fugir disso, ele já defendeu tanto isso de que, né, o que seria nós apresentarmos, passarmos esses conhecimentos e depois, né, pedirmos de volta numa avaliação. Ainda desse mesmo livro, eu tenho aqui uma unidade 30 que se refere a relações trigonométricas no triângulo retângulo, em que o autor comenta que, nesse caso, o mais importante,
cadê o cursor? O mais importante era que o aluno praticasse essas relações definidas no livro, de forma a fixá-las bem na memória devido à importância. Porque se ele não praticar, e eu vou trazer o cursor aqui para baixo, se esse aluno não praticar, esse aluno perseguirá todos que continuarem as atividades escolares. Está lá na penúltima e última linha. Como assim? Os conhecimentos matemáticos perseguem os nossos alunos, perseguem os nossos estudantes, né? Sobre o que nós estamos falando aqui? Bom, acho que esse aqui é o penúltimo recorte desse livro, em que eu acho bastante significativo, em que ele começa a mostrar as relações, e ele vai falar sobre o Teorema de Pitágoras. Está aqui no último parágrafo que ele fala assim: finalmente temos o famoso Teorema de Pitágoras. Essa relação não tem muita escapatória. O melhor caminho para o aluno é memorizá-la. O livro traz até uma atividade prática interessante, porém, ela deve ser usada apenas para a complementação dos estudos. Ou seja, né, que pensamento torto a respeito de processos de ensino e aprendizagem da matemática, especialmente da EJA. E, além dessas problemáticas todas conceituais em relação à EJA, ainda existem outros problemas relacionados, por exemplo, à infantilização que algumas obras apresentam. Né? Trouxe esse recorte para vocês, também de uma obra que seria para a educação de jovens adultos, quer dizer, se apresenta como tal, e a gente verifica a infantilização, por exemplo, em diversas outras atividades que eu poderia trazer também aqui para essa conversa com vocês. Bom, isso nos leva, então, a mais um ponto, que seria nós conversarmos ou analisarmos o que nós teríamos como características predominantes desses estudantes que estão na educação de jovens adultos. E é bastante complexo nós definirmos, delimitarmos, conceituarmos esses estudantes. Isso é fato, diversos autores destacam isso. Entretanto, existe um que está muito presente nas falas de diversos pesquisadores da EJA, que é com relação à diversidade. Que a diversidade ela tem sido marca desses sujeitos estudantes da educação de jovens adultos. Assim, é claro, como suas trajetórias escolares descontínuas. E quando a gente destaca a área da matemática, é interessante a gente verificar que, com relação ao ensino da matemática, a questão pedagógica mais instigante é o fato de que esses alunos quase sempre desenvolvem procedimentos próprios de resolução de problemas envolvendo quantificações. Isso nos remete ao que a professora Maria Cecília Fantinato chama de segundo modo de resolução dos problemas matemáticos que esses estudantes utilizam, ou modo complementar de resolução. Quer dizer, além daquele que o professor ou a professora apresenta, em geral, esses estudantes também têm os seus modelos, os seus procedimentos próprios de resolução. E o que nos leva, então, à segunda parte, que seria a nossa análise sobre atualização de currículos e avaliação para aumentar padrões. Porque, nesse momento, eu preciso destacar para vocês, com vocês aqui, uma das nossas grandes referências, que é o Geert Besta, né, que ele tem servido para muitas das nossas produções, das nossas pesquisas, em que, em uma delas, ele destaca de que há pouca discussão do que a gente constitui, do que a gente compreende que seja uma boa educação. Quer seja na modalidade EJA, quer seja em qualquer modalidade. Porque ele diz que em educação, de uma forma geral, o que a gente tem vivenciado nesses últimos tempos é uma busca por aumento de padrões. Né? A gente está olhando muito para os rankings. Ao falarmos de rankings, a gente vai comentar aqui sobre Provinha Brasil, PIS e tantos outros, né? Que a gente verifica o seguinte, que, de acordo com esse autor, esses rankings combinam elementos de responsabilização e de escolha com argumentos de justiça social. E eles servem, em geral, para identificar aquelas escolas que são consideradas mal-sucedidas, em alguns casos, inclusive, de professores mal-sucedidos. Né? E a Ribeiro nos diz o seguinte, que sobre exatamente essa pouca discussão sobre o que a gente entende que seja uma educação de qualidade, a gente vai verificando que as mudanças são sempre defendidas como imprescindíveis. Né? Elas são sempre imprescindíveis e são sempre emergenciais. Isso, como a Ribeiro destaca,
acaba deslocando a diferença para a margem, disfarçando o viés colonizador de todo esse processo. Né? E é interessante que ela comenta também que o movimento Escola Sem Partido seria mais um registro, né, nessa direção. Ele seria um efeito de relações de poder que se sobressaem hoje na disputa pelo que se imagina ser um currículo ideal, né, ideal para todos. Mas, retomando aqui, Gerd Besta, sobre a finalidade da educação, o que parece senso comum é que o que mais importa seria o progresso acadêmico, especialmente na língua, no nosso caso, língua portuguesa, é claro, e também em matemática. E que ele defende que esse processo todo acaba gerando a reprodução da desigualdade social por meio da própria educação. E ele comenta que as finalidades da educação deveriam estar sempre em debate envolvendo o currículo. Pois, se nós não atacarmos as perguntas quanto ao que constitui, de fato, uma boa educação, nós corremos o risco de as estatísticas e os rankings tomarem essas decisões por nós. Né? E aí eu trago uma breve fala da professora Beth Macedo, né, que comenta o seguinte: qualidade na educação deveria significar, né, muito mais do que simplesmente essa organização dos discursos pedagógicos que justificam a necessidade de reformas escolares, porque nessas lutas quase sempre a ação dos sujeitos é relegada a segundo plano. Né? Nossas ações enquanto pesquisadores, enquanto professores, são relegadas ao segundo plano. E um dos exemplos que ela destaca é a atual Base Nacional Comum Curricular. Né? E ela traz diversos questionamentos, como se é possível reduzir nossas desigualdades sociais pela simples prescrição de conteúdos e habilidades pré-dadas a serem alcançadas pelos professores no desenvolvimento de seus trabalhos pedagógicos. Né? Ela faz essa e uma série de outras perguntas, e aqui nesse próximo slide eu trago algumas outras que nosso grupo de pesquisa tem pensado muito a respeito. Que sentidos de currículo vêm sendo articulados nessas políticas públicas? Estabelecer um mínimo garante uma qualidade na educação? Base é uma lista de conteúdos? A base é nacional? Se ela é nacional, nacional para quem? A base é comum? Se a base é comum, ela é comum para quem? E também outros questionamentos que nós temos feito, e também em parceria com outros colegas de outros grupos de pesquisa, né, relacionados a quais indivíduos estão sendo invisibilizados por essa política pública, quais culturas estão sendo invisibilizadas. Bom, para concluir essa parte, eu destaco aqui que quando a gente pensa em currículo, é interessante a gente pensar que, né, essa é a nossa defesa, que as tradicionais formas de significar currículos nos remetem quase sempre às matérias de um curso. Essas ideias, né, cujas marcações, incluindo ponto de partida, ponto de chegada, né, geram a previsibilidade de um conjunto de disciplinas que devem ser desenvolvidas em um determinado tempo, com uma determinada segurança, com determinado aproveitamento. Mas é claro que se a gente trabalha sobre essa perspectiva, sobre essa ótica, a gente consegue verificar facilmente que a gente chega aos seguintes termos: conformidade, controle, padronização. Poderíamos incluir aqui homogeneização também desse processo educacional. E essas análises me levam sempre a uma figura que eu gosto muito de trabalhar nas minhas falas, em palestras, quando eu sou convidado para falar sobre a EJA, né, uma figura que é de um livro que eu gosto muito, que é o Cuidado Escola, de 1988, que está mais atual do que nunca. Né, eu trago aqui para vocês, né, em alguns segundos, para vocês olharem para ela. Como eu disse, é de 1988. Bom, esse livro tem um prefácio do professor Paulo Freire, e é um livro belíssimo, em que traz uma série de análises que, para a época, foram
muito, muito importantes, foram significativas, e eu trouxe esse pequeno recorte aqui da charge, em que a gente verifica lá os personagens, né, uma personagem que seria um professor, a professora, né, dizendo que a escola não é um espaço para ideias, sonhos, sexualidade, política, experiências pessoais, e que, na minha opinião, é muito do que a gente tem vivenciado atualmente. Bom, é crescente a ideia, né, cada vez mais, de que currículo não seria, então, um conceito, mas uma construção cultural. É, antes de qualquer forma, antes de qualquer coisa, um modo de organizar uma série de práticas educativas. E que o currículo seria, então, uma prática constantemente em deliberação e negociação. E a gente tem trabalhado demais nas nossas pesquisas no currículo, sempre no plural, currículos, né? Que envolve a construção cultural, que envolve modos de organização, que envolve práticas educativas, mas que é sempre o processo de negociação, de deliberação. Bom, e o que a gente tem observado? Primeiro, que não existe um currículo único na escola, de uma forma geral, qualquer que seja a escola, mas sim muitos currículos em ação. Embora, é claro, que normalmente a gente é tentado a pensar que ele é único e que se possa homogeneizá-lo, né? Ao falarmos de currículo da EJA, eu destaco aqui, né, aquela diretrizes curriculares para a EJA, que eu comentei lá no início da minha fala, em que eles destacam que a formulação de currículos e planos de ensino deveriam ser desenvolvidos pelos educadores de acordo com as necessidades e objetivos específicos de seus programas. O currículo na EJA ele tem que ser flexível, ele tem que ser diversificado, participativo e, na medida do possível, definido a partir das necessidades, dos interesses desses estudantes, né? E levando sempre em consideração a realidade sociocultural desses estudantes, né? A realidade científica e tecnológica em que eles estão imersos, e reconhecendo esses seus saberes primeiros, né? Isso, sem sombra de dúvida. Essa modalidade precisa ser concebida como um modelo pedagógico próprio, em um conjunto de práticas curriculares que objetivem criar um ambiente propício à promoção de situações de aprendizagem que venham ao encontro das necessidades de seus estudantes. E todas essas análises, então, servem de base para eu caminhar para fechar minha fala, a última parte da minha fala, em que eu destaco aqui com vocês algumas pesquisas de educação matemática no GPEJA, Grupo de Pesquisa de Educação de Jovens Adultos. Mas antes disso, eu gostaria muito de apresentar aqui para vocês esse quadro que foi formulado pela nossa saudosa professora Maria Carolina Pires, em que ela comentava que as pesquisas em educação matemática, de uma forma geral, obedeciam sempre a esse esboço que está aqui. Né? Aqui nessa primeira parte, ela denominava de pesquisas nucleares, que seriam aquelas pesquisas básicas, as pesquisas fundamentais relacionadas a esses 3 pontos. Né? Ensino e aprendizagem da matemática, investigações com foco em dimensões biopsicológicas e investigações com foco em dimensões culturais e sociais. E um outro conjunto de pesquisas que ela denominava de pesquisas correlatas, que seriam aquelas, segundo Pires, que associam 2 ou mais campos nucleares, né? Que são aquelas que geram interdependência entre campos nucleares ou entre campos correlatos. Né? E ela coloca aqui, que envolveria formação de professores que ensinam matemática, tecnologias de educação matemática, organização e desenvolvimento curricular em matemática e estudos históricos e filosóficos sobre a matemática e educação matemática. As nossas pesquisas no GPEJA, elas se concentram especialmente aqui nesse quadro que eu destaquei ali com a seta, envolvendo organização e desenvolvimento curricular em matemática. E, dentre elas, eu apresento para vocês uma das pesquisas que a gente gosta muito, nem tem apresentado bastante em eventos, já fizemos algumas publicações, que é a nossa produção do Estado da Arte, né, que envolve análise das publicações em periódicos constantes da listagem Qualis, né, da CAPES-MEC, na área da educação e da educação matemática, e a gente tem o período de 2000 a 2010 que já foi complementado,
muito do que eu vou apresentar com vocês se refere a esse período, mas nós não paramos. A gente continua fazendo essa pesquisa, estamos no momento em fase de ampliação, que vai se fechar, na segunda etapa fecha com o período de 2011 até 2020, mas tanto a fase inicial, a primeira, quanto essa segunda, tiveram como objetivo investigar as produções científicas que apresentem contribuições da área da educação matemática direcionada para a EJA. E é claro que, a partir desse conhecimento, analisar convergências, divergências, lacunas, consequências sociais e políticas, generalizações e perspectivas para futuros tempos. Aqui, nesse slide, eu apresento a distribuição dos artigos que nós selecionamos para a primeira fase da pesquisa. Nós tivemos contato com quase 16 mil artigos, como eu comentei ainda há pouco, da área da educação e da educação matemática que focassem a EJA, e desses quase 16, para ser mais preciso, 15.828, nós selecionamos 135 que geraram os seguintes resultados. Primeiro, com relação a metodologias que têm sido utilizados nas pesquisas da EJA, nós verificamos que a quase totalidade desses artigos foram classificadas como pesquisas do tipo qualitativas, estudos de caso, relatos de experiência. As origens dessas pesquisas, elas são predominantemente das regiões Sudeste e Sul, e especialmente de instituições públicas, né? Estou falando predominantemente, mas há, sim, a gente verifica muitas pesquisas provenientes de instituições particulares também. E com relação aos referenciais, eu até coloquei essa foto ali para ilustrar para vocês, a gente verificou um vasto e muito disperso referencial teórico ao falarmos da educação matemática na EJA, no campo da antropologia, da filosofia, da história, da própria matemática, mas há dois pontos que valem a pena serem destacados, porque eles estão muito presentes, de uma forma geral, para referenciar essas produções, que seria, né, a proposta de educação libertadora de Paulo Freire e o programa de etnomatemática do nosso querido Biratan D'Ambrosio. Né, dentre os resultados, eu destaco também que a gente verificou que a matemática foi indicada como a área que exerce as maiores influências sobre os alunos, sobre os estudantes da EJA, sobre a permanência deles ou não nos bancos escolares. E também a indicação do programa de etnomatemática como base para a construção de propostas pedagógicas voltadas para a EJA. Além disso, um outro grande ponto de convergência que a gente verificou, que seria a defesa da não adoção de prescrição prévia de currículo para a EJA. Também a defesa da elaboração de currículos que fossem flexíveis e integrados às diferentes dimensões da vida desse estudante. A defesa do reconhecimento do trabalho como importante princípio educativo. E coloquei ali, no último parágrafo, a verificação da utilização da história da matemática como forma de humanizar os conhecimentos matemáticos, como forma de resgatar identidades culturais desses estudantes, né, e facilitar que a interdisciplinaridade estivesse presente nessas propostas pedagógicas. Ainda, também, que a gente tem verificado nessas pesquisas, tanto da primeira quanto da segunda fase, também estão presentes, né, uma busca por humanizar os conhecimentos, resgatar identidades culturais dos grupos e facilitar a interdisciplinaridade, né, valorizar experiências anteriores desses estudantes, utilizar um formato em rede, partindo dos conhecimentos utilizados pelos alunos no seu cotidiano, que seria basicamente, né, de uma forma bastante resumida, né, que os conteúdos essenciais eles fossem retomados e aprofundados em todas as séries da EJA. Bom, trago também outra verificação de que a ênfase em fórmulas e outros aspectos marcadamente mecânicos tem levado os alunos à dificuldade de construir ideias e conceitos matemáticos. Né? E, em seguida, né, vocês estão vendo aqui uma foto em que aparecem alguns componentes do nosso GP, já não estão todos aqui, estão faltando acho que pelo menos uns 4 deles, né, que a gente tem feito reuniões semanais nesse modelo, assim como imagino os grupos também, né, os grupos de vocês também estão se reunindo dessa forma, então é até uma possibilidade de estarmos
juntos até de antigos integrantes retornarem para participar das nossas reuniões, mas eu destacaria aqui essas 3 produções desse grupo que já foram concluídas, essas 3 de mestrado, né, o professor Marlon, que eu comentei ainda há pouquinho, que ele analisou a proposta curricular da modalidade EJA em Cachoeiras de Macacu, o segundo, o professor Josemar Xavier, que analisou as práticas pedagógicas matemáticas na EJA do município de Sobral, no Ceará, o professor Júlio, que analisou as motivações de estudantes idosos para estarem, né, na educação de jovens adultos, isso no município de Macaé. Atualmente, estou com 3 pesquisas de mestrado em andamento, da professora Priscila, com concepções de práticas curriculares de licenciandos de uma universidade particular de Niterói. A professora Eide, sobre as práticas curriculares na EJA como forma de construção de formação crítica, né, em uma escola do município do Rio de Janeiro. A professora Micaele, sobre as influências da Base Nacional Comum Curricular, sobre as práticas dos professores da EJA no município de Angra dos Reis, e o professor Pablo, destacando, buscando analisar, essa aqui é uma das mais recentes, ele começou, né, há poucos meses, ele está buscando analisar as estratégias curriculares que foram adotadas por professores do Rio de Janeiro, na EJA, no município de Mesquita. E 2 doutoramentos em andamento, que é da professora Eliane, em que ela tem focado a análise sobre subjetividades nas interfaces dos currículos com os processos de ensino-aprendizagem na EJA, e o Josemar Xavier, que já concluiu aquela pesquisa de mestrado que eu tinha comentado com vocês, e agora é um doutorando, ele está trabalhando produções de sentidos de currículo em matemática das escolas públicas de Sobral, e na primeira ele tinha focado as escolas rurais de Sobral, e agora ele está trabalhando uma pesquisa, desenvolvendo uma pesquisa comparativa da zona rural com a zona urbana do município de Sobral. Bom, em comum a quase totalidade dessas pesquisas está o fato de nós estarmos trabalhando com as narrativas de vida, né, tendo por base, né, a proposta de Goodson, em que ele fala o seguinte, que nós devemos partir da ideia de que é necessário entender o pessoal e o biográfico se nós quisermos compreender o social e o político. Né? Essas narrativas de estudantes, narrativas de professores, elas são captadas em entrevistas que estão sendo analisadas, então, à luz desses estudos do Goodson e de outros referenciais do campo do currículo. O Goodson comenta também que essa coleta das narrativas de vida promove a autorreflexão crítica, né, que seria a compreensão da formação cultural como um processo que pode dar oportunidade à reflexão sobre a história da cultura na qual aquele docente, aquele estudante está inserido. E também, é claro, uma maior visibilização e valorização de si e do outro, né, porque a gente tem verificado que ao escrever, né, ou ao falar sobre si, né, esse estudante, esse professor estaria rememorando, né, sua trajetória de vida, seu passado, seu eu, o outro, né, e assim, é claro, também os seus valores culturais. E a última parte aqui da minha fala, eu trago um recorte de uma dessas pesquisas que eu comentei há pouco, que é do professor Josemar Xavier, em que ele foca a educação matemática e a permanência da EJA na zona rural de Sobral. Ele teve contato com 4 estudantes da educação de jovens adultos, como eu não tenho muito tempo, vou destacar aqui desses 4, 2, em que eu vou conversar com vocês aqui sobre o estudante 3, que é uma mulher, em 2019 tinha 33 anos, e ela estava há 3 anos na educação de jovens adultos. E a estudante 4, também mulher, né, estava em 2019 há 4 anos, né, num curso de educação de jovens adultos. Bom, aqui é uma foto que apresenta essas 2 narradoras, elas estão no ofício que eles chamam de redeiras, né? Eles estão construindo esses famosos chapéus de palha de Sobral, que são enviados para o Brasil inteiro, né? E elas passam a vida toda delas, né, fazendo esse trançado para construir chapéus e bolsas e algumas outras coisas, mas principalmente os chapéus. Bom,
Quando, na entrevista, foi perguntado a elas, em separado, né, como a matemática estaria presente na vida delas, a estudante 3 conversou com o professor Josemar e falou o seguinte: você vai falar de matemática? Nada de matemática eu entendo, não. Assim, a matemática de caneta, você está perguntando? Sei só de cabeça. Antes de eu estudar, já sabia. Sei lá, eu acho que é de mim, de cabeça mesmo. Antes eu trabalhava com meu pai. Eu trabalhava com prensa de carnaúba. Meu pai trabalhava com cera, né? E era tudo anotado, pesado e tudo. Depois o dono da terra ia somar tudo. A estudante 4, como resposta para essa pergunta, nos disse o seguinte: eu sei fazer conta de cabeça. Assim, depende, né? Às vezes tem conta que dá para saber. O meu chapéu mesmo que eu faço, eu sei o dinheiro que eu faço. Dá para mim entender. Eu sei pela quantidade de chapéu, pelo dinheiro. Assim, se for 10 capa, é tanto. A gente sabe. Se for vender, eu entrego à mulher e eu já sei o tanto que eu já vou receber. Se eu entregar 5 capa, dá 2,10. 10 capa, R$2, dava R$20. Aí tem meus 10K, sobrava 10. Mas eu falei do chapéu, não falei da matemática, né? Bom, são duas falas que a gente tem muita coisa para analisar. É importante destacar aqui para vocês que o que eles denominam de capa é aquela parte superior do chapéu que encosta justamente na nossa cabeça. Depois vai ser a capa vai ser anexada à aba do chapéu, né? Por isso que ela comenta ali sobre a capa. Mas eu destacaria aqui, né, duas expressões que elas nos apresentam, que o que seria a matemática da caneta e a matemática de cabeça. A matemática da caneta seria aquela matemática que elas estão aprendendo na escola. A matemática de cabeça é aquilo que elas nem consideram como matemática, mas é a que elas utilizam no dia a dia. Uma segunda pergunta que foi feita a elas, quer dizer, foram várias, eu vou apresentar para vocês 3 aqui. Uma segunda foi: como a matemática está presente na sua vida? A estudante 3 nos diz o seguinte: a matemática de hoje é mais difícil de aprender porque negócio de caneta não é para mim, não. Eu sou muito boa na cabeça. Eu fazia as contas, mas não dizia a professora, não. Ela me dava uma soma, né? Aí explicava. Aí eu calcular na minha cabeça, somar. E a estudante 4, quando a professora botava as contas, aí a gente ia dividir na tabuada. Por exemplo, um feixe de palha dá 50 chapéu. Daí, comprando 2 dá 100. Por aí, se não perder, quando puxar a palha. É isso, tipo uma matemática, só que de cabeça. A matemática da escola é mais fácil, porque a gente está lá para aprender alguma coisa. Novamente aqui, né, essas falas nos servem para verificar esses distanciamentos que estão ocorrendo entre essa matemática, esses saberes e fazeres que envolvem conhecimentos matemáticos, né, do dia a dia delas e do que elas estão tendo contato nas salas de aula da EJA. E caminhando aqui para encerrar essa parte, né, eu trouxe a pergunta: o que motiva você a estar na sala de aula da EJA? A estudante 3 nos apresentou uma resposta muito simples e direta: é que eu quero aprender mais na caneta. Ela está dizendo aqui para a gente, não é? Quero aprender mais aquilo que está na escola, porque a matemática do dia a dia dela, ela já domina e ela fala: quero aprender mais, como assim? Uma valorização, novamente, daquele conhecimento e o que poderia ser interpretado também como uma desvalorização do que ela já sabe. E a estudante 4 nos diz: eu quero aprender, né? A gente vai lá, a professora ensina, tem as conversação também, a gente fica entretido. Eu gosto da professora, mas gosto mais do ensino dela. Um dia, eu assisti na televisão uma mulher de 65 anos no EJA, à noite. Ela estava fazendo vestibular. Eu fiquei admirada. Ela fazendo vestibular. E eu pensei assim: meu Deus do céu, eu vou para a escola. Aí eu comecei a ir. Bom, sempre que eu releio essas falas todas, eu sempre fico muito emocionado. Eu acho que elas nos permitem uma série de análises, nos permitem uma série de questões, né? E a gente tem trabalhado muito com relação a essas análises narrativas, essas e outras mais. Se depois vocês tiverem mais interesse em ter contato com esses resultados, eu posso passar uma série de links para vocês.
Mas eu destacaria que as possíveis implicações para o currículo da educação de jovens adultos são evidentes, pois pensar que tudo está na base pode significar enclausurar a vida e aprisionar as aprendizagens cotidianas pela instauração de um ensino dogmático e limitador. É isso, pessoal. Eu concluo a minha fala aqui fazendo 2 convites para vocês. Um deles, para quem quiser conhecer aqui algumas das narrações que a gente produziu no nosso grupo. Não são exatamente essas que eu destaquei para vocês, são outras, né? Nós temos o nosso canal no YouTube, o GP já está no YouTube, e um dos vídeos se chama A Gente Nunca Acha que é Demais Aprender, que, por sinal, é um recorte de uma fala de uma narradora do município de Macaé, que após os seus 75 anos de idade, depois de ter criado os filhos, depois, né, tornou-se viúva, ela resolveu presentear-se com retorno aos bancos escolares. É dessa forma que ela nos diz. E o segundo convite é que o nosso grupo está montando, nós já montamos, vai iniciar agora na semana que vem, o curso de extensão denominado Saberes, Currículos e Práticas Pedagógicas e Matemática na Educação de Jovens Adultos, e nós ficamos muito felizes que esse curso foi selecionado pelo edital da SBEM, né, e para participar basta ser associado à SBEM. Bom, é isso. Muito, muito obrigado pela atenção, e eu quero dialogar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Adriano, pela fala, né? E a partir, né, do que você traz, né, ao longo da sua explicação, e também a gente percebe o seu encanto ao realizar pesquisas, né, envolvendo a educação de jovens e adultos. E isso é muito legal, é muito interessante. O quanto a gente, quanto pesquisador, a gente se empenha em buscar os nossos conhecimentos, estudar e aprofundar, para tentar, né, ajudar na prática de ensino e aprendizagem, né, de modo geral. Mas o que me chamou a atenção na sua fala, muito bem estruturada e organizada, parabéns, Adriano, não podia deixar de falar isso, mas as questões relacionadas ao ensino da EJA, tanto do Rio de Janeiro, que a gente percebe que não há muitas modificações com relação ao ensino no Rio Grande do Sul. Eu vou falar um pouco com relação a Porto Alegre, que é onde eu tive atuação e trabalhei durante um período e conheci um pouco mais da EJA, né? Quando você traz ali as questões de que está ocorrendo, né, de ter um maior índice de alunos entre 15 a 17 anos nas totalidades iniciais, né, do ensino fundamental, nas totalidades finais, desculpa, né, do ensino fundamental, isso a gente percebe também aqui com relação a essa etapa. E a gente tem muito nas totalidades iniciais, né, que daí seriam do 1º ao 4º ano, 5º ano, digo, né, porque já teve essa mudança, a gente tem realmente alunos maiores de 18 anos. Nós vamos dizer assim que esses alunos aqui na rede municipal de Porto Alegre, eles têm entre 30 ou mais, né? Não são alunos ali entre 18 e 24 anos. Esses alunos, realmente, eles se concentram mais nas totalidades finais do ensino fundamental. E também me chama a atenção, porque eu me recordo, quando eu estava na direção da escola, acho que foi ali no período de 2013, onde se tinha realmente, né, um material didático voltado para a educação de jovens e adultos. E isso se perdeu, né? E eu me recordo muito bem das reuniões dos professores, que eles utilizavam esse material, né, como uma base para a elaboração do plano de estudo nas diferentes modalidades. E eu me lembro bem que teve uma coleção que os professores diziam assim, essa coleção realmente trouxe o caráter interdisciplinar da educação de jovens e adultos, não focando apenas no conteúdo,
mas no conhecimento conectado, no conhecimento em rede, que é o que esses alunos eles estão buscando. Eles não querem saber só a matemática pela matemática, mas eles querem saber a matemática para a vida, né? Ampliar essa rede de conhecimento deles, assim como você traz essa experiência que eles já têm, porque fazer contas, né? Eles sabem fazer. Eles querem ampliar esse fazer conta deles, né? E por isso que eles estão buscando as escolas. Então, isso nos remete muito a essa questão do currículo, pensar a educação de jovem e adulto para além de um currículo prescrito como está realmente sendo colocado pelas pesquisas, né? Pesquisas como você vem realizando. Que a gente tem que pensar que esse currículo para a educação de jovens e adultos, ele tem que ser pensado junto ao grupo de professores e pesquisadores que vem investigando, né, essa etapa escolar. E não ser um currículo onde somente o sistema político que a gente vive impõe, né? Isso, a sua pesquisa nos deixa muito claro e remete ao que a gente percebe, ao que a gente vê, né, nas escolas. Também me chamou muito a atenção a questão que você trouxe com relação a este segundo modo, a este modo complementar, que daí você traz, que seria o que eles trazem de experiências da sua vida, né? Para o ambiente escolar, e que isso a gente precisa chamar a atenção. Chamar a atenção não é o que eu quero dizer, mas que isso é o que deve chamar a atenção do docente que está atuando, né, nesta modalidade de ensino. Então, Adriano, eu fiquei muito feliz com a tua fala, eu fiquei muito contente em poder ampliar também o meu conhecimento com relação à educação de jovens e adultos, e conhecer também um pouco mais das tuas pesquisas, dos teus trabalhos, e te dizer que, assim, não tem como não se emocionar com a tua leitura dessas últimas falas, né, que os alunos vêm trazendo com relação ao que eles estão aprendendo na escola. Que eles sabem a matemática da cabeça, né? Que a matemática do papel, essa matemática a gente ainda tem que aprender, e que é essa matemática que eles querem descobrir. Então, muito obrigada por fazer essa discussão com nós, por promover, né, este momento de reflexão a partir das tuas pesquisas. Eu vou abrir, então, para a nossa discussão, passando inicialmente, então, para a professora Cláudia. Bom, primeiro queria te agradecer, Adriano. Acho que você não me surpreendeu, porque sempre que você faz suas apresentações, elas são muito boas. Parabéns, assim, realmente você é um pesquisador muito sério, né? E hoje a tua fala representou isso. Quando você estava falando, e aí eu vou fazer um relato também, há muitos anos atrás, aqui na Ubra, tinha muitos funcionários que tinham problemas, né, para fazer o supletivo, lembro que tinha aquelas provas, né, então um grupo de professores se reuniu e começou a dar aula no intervalo ali da tarde para a noite, né, quando terminava o expediente deles, para eles adquirirem certo conhecimento. E eu era professora de matemática, então eu comecei perguntando o que eles queriam saber. E o que eles queriam saber era ler o contra-cheque. Eles não entendiam o contra-cheque. Não é que eles não entendiam, eles faziam as contas, eles sabiam fazer as contas, mas eles não entendiam como é que duas pessoas que trabalhavam recebiam o mesmo salário, os contra-cheques eram diferentes, né? E aí nós começamos, então tá, então alguém traz, olha só a minha ingenuidade, alguém traz um contra-cheque, porque vocês não vão querer mostrar os contra-cheques, né? E nós vamos começar a estudar. Na outra semana, todos estavam com o seu contra-cheque. E eles diziam, não, lê o meu, vamos começar pelo meu, né? E as perguntas eram muito pertinentes, né? Por que ele ganhou menos, ou por que o fulano tem mais, né? Que eram as questões das horas extras ou das faltas, né? E uma questão que era por que esse valor aqui aparece e não aparece nem somado nem diminuído, que era o fundo de garantia,
né? Então, quer dizer, eles tinham dúvidas extremamente pertinentes que não eram de matemática, mas que a matemática está ali, né? Ah, olha, o teu fundo de garantia. Eu me lembro assim que nós fomos trabalhando, e eles foram aprendendo os conceitos e aprendendo essas questões que eles não conheciam. Né? Ah, por que tem um valor ali que aparece no contra-cheque, mas não soma nem diminui? Que valor é esse, né? Então, era muito interessante de ver as perguntas. Eles não eram alienados, pelo contrário, eram extremamente conscientes, sabiam fazer, mas não tinham aquele conhecimento que embasava para fazer aquela matemática daquele contra-cheque. Que eu acho que é isso que você se referiu aqui, né? É as questões da vida que é necessário ter conhecimento para poder aplicar matemática. E é muito pertinente tu querer entender o teu contra-cheque, do teu colega, o que está acontecendo, quanto aumentou, quanto diminuiu, quanto, né? E também tinha a questão, eu me lembro assim que tinha pessoas que recebiam mais o auxílio, aquele das crianças, né? Que tu tem um auxílio... Auxílio creche. Auxílio creche, o auxílio também que tinha... Eu me lembro que tinha várias questões ali, se tu não faltasse, tu tinha um valor para o rancho, né? Tu tinha o valor da passagem. Aquilo eles não compreendiam. Não é que eles não compreendiam a matemática, eles não compreendiam os direitos que eles tinham e os compromissos que eles tinham. Então, foi uma experiência muito rica, e realmente eu entendo o teu encantamento, porque é muito rico trabalhar com pessoas que eles têm a noção, porém, eles não têm um outro conhecimento. E muito interessante, nessa experiência que eu tive, tinha uma pessoa que não sabia ler. Ele não sabia ler. E ele contou que ele foi vendedor por muitos anos. E fazia todas as contas de cabeça. Eu disse, mas como é que tu lembrava? Ele disse, mas isso é muito simples, ele me disse. Eu tenho um caderninho, e aí eu tô lá vendendo, digo, anota aí, confia em ti. Eu disse, mas eu não acredito que tu dizia isso. Dizia, e eles anotavam, porque eu estava sabendo fazer as contas mais ou menos, né? Fazia as contas de cabeça, e ele tinha tudo anotado, porque os outros escreviam para ele. Então, olha como as pessoas realmente vão se adaptando às suas dificuldades, né? E quanto melhora a vida de uma pessoa quando ela estuda, né? Então, é muito enriquecedor, é muito interessante, muito gratificante trabalhar, né? Então, queria te dar os parabéns e dizer que gostei muito. Muito obrigada. Letícia? Boa tarde, professor Adriano. Muito obrigada pela sua fala, né, as suas considerações. Eu sou professora do PPG-5, sou da área de ciências, mas também, às vezes, me aventuro pela área da matemática. E eu trabalhei com uma menina que fez mestrado em ciências, né, na EJA, no Pará. A cidade era Paragominas, né? E a gente estava trabalhando as questões de citologia. E aí todas as dificuldades, porque também é um grupo muito, uma faixa etária que é bem ampla lá, né, 15 a 30 anos, então era bem interessante, assim. E aí nós aliamos, no sentido de fazer uma sequência didática, né, e tudo foi, como o senhor falou, né, não temos livros didáticos específicos para a EJA, parece que é alguma coisa, assim, jogada, né? Essa é a impressão que eu tive, a impressão que a mestranda também teve. E o que nós fizemos? Então, nós tivemos que retomar muita coisa, né? Que eles não sabiam exatamente o que era a célula. Depois, com as atividades que foram feitas, foram se relacionando, eles iam lembrar. Então, né? A gente pega aquela célula do ovo, daí vai ser relembrando. Mas é tudo, como você falou, a gente tem que flexibilizar sempre, né? E eu acredito muito nessa ideia de que você tem um currículo, né? Mas não necessariamente aquele currículo é a base. Você tem que transitar por ele, né? De maneiras a você adaptar às suas realidades. E aí já são realidades diferentes, né? E nesse sentido também, eu tenho agora a mestranda Maria Holanda, né, que é lá de Manaus,
que ela também trabalha com a EJA, e aí é a questão da matemática. E nós também estamos, então, elaborando algumas estratégias dentro de uma proposta de sequência didática com jogos, né, para ensinar matemática. Porque também são pessoas, né, que são muito longe ainda ficaram muito tempo fora, né, do ensino. Mas a minha pergunta seria, eu tenho uma pergunta e uma solicitação. A solicitação já vou fazer agora, que você já pode, de repente, preparar, que são esses links, que agora a gente não consegue mais entrar no Lattes, né, por enquanto, para pesquisar, né? Então, gostaria muito que você pudesse nos compartilhar aqui no chat, por favor, as suas pesquisas, né, que seria muito interessante. E aí eu fiquei pensando que, geralmente, na verdade, todos os tipos de pesquisas, se a gente for fazer um mapeamento, o Sul e o Sudeste são os que saltam aos olhos. Mas eu gostaria de saber, porque eu estou muito nessa realidade do Norte, né? Há pesquisas sendo realizadas no Norte em relação à EJA, ou ainda é muito, como você não mostrou, né? Você mostrou que tem mais trabalhos sendo realizados no Sul e Sudeste, e isso é normal, né, para todas as áreas do conhecimento, mas eu queria saber de vocês se você já participou, se você conhece, e aí se você pudesse indicar também alguns trabalhos relacionados, então, ao Norte, né, na perspectiva da EJA. Até porque a gente tem que fortalecer a EJA em todo o Brasil, né, nós estamos com uma premissa aí de encerramento desse programa, que é extremamente importante, e eu acho que a gente precisa valorizar, e já que a gente tem, então, esses projetos sendo feitos, né, acho que a gente precisa dar uma atenção maior e divulgar essas nossas pesquisas, né, então eu gostaria de saber de vocês. Muito obrigada pela sua fala, e realmente, sempre quando a gente escuta, a gente ouve os relatos, é emocionante, né, é incrível. Clarissa, alguém mais posso falar? Claro, fica à vontade, Adriano. Bom, primeiro, gente, agradecer mais uma vez por todo esse carinho, por toda essa calorosa receptividade, que delícia estar aqui com vocês, muito bom mesmo, e, assim, é fato, eu me emociono ao falar de EJA, eu acho que, assim, não tem como, a gente luta muito pela educação de jovens adultos, mas a gente luta muito por manter as pesquisas, e quando a gente tem um espaço maravilhoso como esse aqui, para a gente dialogar, assim, vamos falar de EJA? Nossa, isso é muito bom. Com certeza, assim, tenta aproveitar ao máximo. Obrigado a Clarissa, a Cláudia, né, a Letícia, que falaram, obrigado a todo mundo que está colocando aqui no chat, eu não tive tempo de olhar, se depois a Clarissa puder compartilhar comigo a gravação, eu agradeço, aí eu consigo olhar com carinho, tá? Obrigado. Claro. Mas, Letícia, sim, eu posso depois mandar os links pela Clarissa ou pela Cláudia, pode ser? Estou até pensando, de repente, colocar o link aqui do curso que eu comentei, o link do curso, o link também do YouTube, já coloco para vocês, né? E com relação à sua questão de pesquisas na região norte, né, de fato, aquela primeira etapa que nós desenvolvemos, a gente verificou que era assim, era quase insípida a quantidade, era assim, comparativamente, era muito pouco. Entretanto, nós não fizemos uma análise referente ao seguinte, se aquele pesquisador, ele é da região norte e foi fazer a pós-graduação na região sudeste ou foi para o sul, você compreende? Isso talvez gerasse para a gente um outro mapa, mas a gente teve como foco as instituições, nesse caso. Então, como, por exemplo, eu acabei de mostrar para vocês que um dos meus orientandos, ele é da região sudeste, né, e ele fez opção de trabalhar conosco pela linha de pesquisa que a gente desenvolvia e tal, né, então acaba que nessa contabilidade, a pesquisa dele é contabilizada por uma universidade pública da região sudeste, no caso a UF, né, mesmo ele sendo de lá. Entretanto, já na segunda etapa, a gente está tentando olhar com mais carinho para isso, para essas questões. Então, eu não tenho essa resposta agora, eu acho que a gente vai demorar um pouco até a gente concluir toda essa coleta, né? E uma outra coisa também que eu poderia comentar contigo é de que temos acompanhado alguns pesquisadores da região norte, como, por exemplo, o professor Mafra,
né, que tem trabalhado com a EJA, tem trabalhado com etnomatemática, e ele é só um dos que me ocorreu agora, depois a gente pode até dialogar com mais calma, eu não sei se vocês conhecem, mas ele tem uma pesquisa belíssima com estudantes da educação de jovens adultos que são produtoras daquelas cuias acho que o nome é cabaça, o nome daquilo, em que serve para, né, acaba sendo uma cuia para alimentação, elas fazem toda uma pintura, essa pintura envolve uma série de saberes que a gente pode considerar como matemáticos, e é uma pesquisa belíssima, por exemplo, que me ocorreu aqui agora, assim, me indique alguém, e ele é um dos que eu tenho acompanhado. Né? Inclusive, ele vai fazer parte de um dossiê que eu e a professora Cecília Fantinato vamos publicar, se não me engano, ainda esse mês, na Remate, em que o Mafra tem um dos artigos, que é proveniente, como eu te disse, da região norte, em que apresenta resultados dessa pesquisa. A Cláudia comenta, né, detalhes que são fantásticos, eu acho que é muito importante isso, né, Cláudia, que essas práticas pedagógicas estejam atentos para aquele interesse daquele estudante, né, para que, sabe, acho que na EJA a gente precisa ter mais ainda atenção a essas questões, né, porque, de uma forma geral, eles estão motivados por estudarem, a gente percebe isso na fala, existe uma motivação deles, estão ali por uma série de questões, né? Alguns vão estar motivados porque querem aprender a ler a Bíblia, outros estão motivados porque querem, né, ter uma melhoria no seu trabalho, ou alguns foram motivados, né, como eu comentei ainda há pouquinho, daquela senhora que resolveu se presentear, retornar, mas existem uma série de motivações, né? Então isso já está lá, então caberia a gente verificar, bom, como, então, utilizar, né, como nos aproveitar para proporcionar atividades pedagógicas mais próximas, sem sombra de dúvida. E aí eu destaquei aqui da fala da professora Clarissa, né, que você comentou que chamou a atenção, Clarissa, esse modo complementar que esses estudantes, né, você comentou, isso também nos chama muito, muita atenção. Quando a gente tem a oportunidade de descobrir, de ter contato com algum desses modos complementares, isso para a gente é quase um céu para nós, enquanto pesquisadores. Eu poderia mostrar um outro que está aqui, já deixei enquanto a Clarice ia falando, que é Claro, muito Adriano. basicamente um slidezinho que tem muito a ver com esse tal modo complementar, né? Essa expressão foi cunhada pela professora Cecília Fantinato, que é minha companheira lá do nosso programa de pós-graduação em educação da UF. Me digam, por favor, se já está sendo apresentado para vocês esse slide. Sim. Bom, isso aqui é um slide que foi um caso verídico que aconteceu há cerca de uns 5 anos atrás, numa turma de educação de jovens adultos, na região foi do Grande Rio, se eu não me engano, foi em Xerém, uma escola do Grande Rio, e aí o professor, ele estava lá na aula de matemática e pediu que a turma calculasse isso aqui, olha, 12.015 divididos por 10. E ele já tinha trabalhado esse algoritmo. Ele já tinha mostrado como é que faz, como é que coloca, né, o que sobre o que, dá o traço, o sinal de menos e tal, como é que faz todo esse algoritmo. E ele chegou perto de uma das carteiras e verificou que uma aluna, ela tinha feito essa forma que o professor tinha solicitado, mas ela também tinha feito isso aqui no rascunho. É claro que está digitado aqui, ela não fez exatamente assim, todos iguaizinhos, né? Ela fez, mas fez os traçados e ia cortando esses traçados, né? E ele perguntou, o que é isso? Me explica esse seu rascunho. E ela deu uma explicação belíssima, mas antes de eu explicar, eu queria que vocês pensassem o que pode estar acontecendo aqui que leva essa aluna, além de fazer isso que a gente vai chamar de tradicional algoritmo, ela faz isso aqui como forma dela saber se acertou ou não a questão. Alguma dica? Alguma ideia? Eu acho, Adriano, tá? Pensando, que, por exemplo, ali no A, tá? Ela representou os 12. Aí tá, os 12 ela tá dividindo por 10, então sobrou os 2. Aí depois, por exemplo,
no D. Ela pegou os 15, daí os 15 ela dividiu por 10, né? Pensando, bom, 15 dividido por 10, simplifico ali, fiquei com 5. Aí o Perfeito. restante, eu ainda não fiz a análise. E perfeito que a sua fala. Olha, gente, no rascunho dela é claro que não tinha essas letras A, B, C, D, só coloquei para facilitar essa compreensão, tá? Mas aqui, o que a gente tem é o caso de deixa eu ver aqui, é o caso da senhora Maria, ela era cortadora de cana em Goiás, ela tinha também aproximadamente, né, os seus 70 e muitos anos, eu não lembro exatamente a idade dela, ela foi cortadora de cana durante muito tempo da vida dela. E ela se aposentou, resolveu voltar a estudar. Só que ela traz para a escola uma série de conhecimentos que ela desenvolveu nesse corte de cana, dentre eles a contagem de 5 em 5, porque era exatamente o peso que ela conseguia colocar de canas sobre os ombros. Ela cortava as canas, colocava 5 canas sobre os ombros e levava até o caminhão. Ela desenvolveu o hábito sempre de fazer todas as contas de acordo com aquele peso que ela suportava. Não é à toa que a gente colocou aqui o nome nesse slide de o peso do número. Então, ela faz esse rascunho justamente porque a maneira como ela compreende que ela se sente mais à vontade, que ela tem segurança. Ela tinha que fazer 12.015 divididos por 10, né? Pegou 12.000, né? Quer dizer, 12, né? E aí separou em grupos de 5 e 5, né? Cortou 10, porque ela tinha que dividir por 10, então sobraram 2, está aqui onde está o cursor, e assim por diante. Depois, né, ela continua, chegou a 20, fez assim, grupos de 5 em 5 de novo, ao dividir por 10, repara que ela cortou tudo, não sobrou nada, e assim por diante, até que ela chega na exata resposta final de 5, que seria a resposta final. Isso aqui é um desses nossos achados, né? Deixa eu parar de apresentar. Um dos nossos achados, eu poderia apresentar diversos outros, mas que levaram a professora Cecília a denominar o que ela chama, então, desse modo complementar, onde esse estudante ele traz para a nossa sala de aula todos esses saberes e fazeres envolvendo os conhecimentos matemáticos. Eu, particularmente, acho fantástico. Que interessante, Muito né, bom, Adriano? muito bom, né? Quando o aluno mostra, né, seja o aluno da educação de jovens e adultos, ou do ensino fundamental, médio, ensino superior, uma estratégia diferente do que a gente está acostumado a apresentar, né, na matemática formal, como isso é enriquecedor, né? E como o professor tem que prestar atenção a essas diferentes formas do aluno representar, calcular. Isso é muito importante. Muito interessante. Adorei o exemplo que você trouxe. Adorei. Bom, Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, professor? Alexandre? Eu anotei algumas frases, né, enquanto o professor falava, e uma que chegou a me impactar é a questão das escolas mal-sucedidas, né? Então, a gente tem o público de EJA, né, que realmente, né, a professora Clarissa trabalhou, né, na rede municipal de Porto Alegre, as nossas escolas estão na periferia, né, já carregam essa situação de serem mal vistas pelos governos, né, por estarem na periferia, os alunos não conseguirem desenvolver uma educação de qualidade, enfim, como eles gostariam, em relação às provas que o senhor também apresentou ali, né, e quando chega na questão da EJA, vem e bate uma questão maior ainda, porque é o gasto do professor no noturno, com pouco aluno em sala de aula, e com o ensino que eles dizem que é de má qualidade, né? Então, nós temos aí enfrentando uma situação no município de Porto Alegre, principalmente, né, que é o esvaziamento da sala de aula da EJA por força do poder público para fechar a escola, né? Então, eles estão forçando essa questão da escola mal sucedida justamente na questão de diminuir custos, né? Diminuir custos, e estão tentando, né, botar essa conta para nós agora, para os professores, né? Tem uma fala aí que os professores de Porto Alegre são os mais bem pagos do estado e oferecem um ensino ruim. Só que tem toda essa situação, né, de onde estão as escolas,
né? Como estão essas escolas atualmente e o que o poder público está deixando de investir, né? Principalmente a formação de professores. Faz 5 anos que a gente não tem formação nenhuma no município de Porto Alegre. E ali, lendo antes, né, um colega botou que os professores da EJA não têm formação em EJA. Não tem formação em EJA e o município não oferece também esta formação. Então, essas escolas mal sucedidas aqui para nós, tem muito esse poder também da falta de incentivo de investimento público, né? E, para finalizar, né, a professora Letícia falou, aqui no Rio Grande do Sul a gente está enfrentando também a questão do fim da EJA, né? Até a deputada Sofia Cavedon tem feito um levantamento aí, ela vai escola que tem a EJA, né, para levantar a comunidade, para bater de frente, né, com o governo estadual, para tentar manter essas escolas abertas. Então, a gente está tendo, além da falta de investimento, mais o governo do estado fechando as escolas estaduais. Então, várias escolas já foram fechadas, né? Exato, Então, tem toda uma questão, e tem mais o judiciário junto, porque eu também trabalho em São Leopoldo, e a promotora de ensino não permite mais matrícula de menor de idade. Então, nós já temos, né, falta de alunos, falta de investimento, e vem o judiciário ainda aí, fecha a tampa do caixão, né? Então, a EJA aqui no Rio Grande do Sul está mesmo com os dias contados, né? Espero que a gente consiga reverter essa situação nos próximos anos aí, mas está bem complicado mesmo. Verdade, Alexandre, bem colocado, chamou a atenção. Realmente, né, como a minha irmã ainda atua, né, na educação de jovens e adultos na rede municipal de Porto Alegre, realmente o que está acontecendo não estão abrindo, né, inscrição de alunos para a educação de jovens e adultos, porque a ideia do prefeito de Porto Alegre é não ter a EJA na rede municipal de Porto Alegre. Então, eles estão tentando, né, de forma política, se organizar, se estruturar para que feche a EJA, porque eles acham que a EJA dá prejuízo, né, para a prefeitura, e eles estão pensando, então, em privatizar este ensino. Então, é uma situação bem complicada. Os professores da EJA, da Prefeitura de Porto Alegre, devido ao meu contato com eles, a gente vê como esses profissionais que trabalham na EJA, eles têm essa preocupação em se qualificar, em buscar alternativas para o ensino da EJA, e daí a gente tem um governo que vem e que quer acabar com isso, né? Então, e ainda são em duas instâncias, né? O Estado também. O Estado também está assim, eu tenho maior contato com o município por conta, né, da minha irmã que atua nessa rede. Então, eu vou passar agora a palavra para o Fernando, né, fazer as suas colocações. Doutora Clarissa, muito obrigado, parabéns ao Adriano, excepcional a apresentação. O meu trabalho de conclusão lá na graduação foi sobre o ensino de matemática na EJA, então revivi algumas coisas aí vendo a tua apresentação, maravilhosa. Mas eu só queria colaborar com o que o Alexandre está falando, né, porque muitas vezes o óbvio precisa ser dito, né, e isso tudo faz parte de um projeto, né, gente, e vamos mais além. Tem um projeto estadual que quer ser nacional, tá? Vamos abrir os olhos, vamos pensar um pouco mais, né, vamos ficar atentos ao que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, principalmente os colegas que não são aqui do Rio Grande do Sul, tá? Temos um projeto aqui do Estado que quer se tornar nacional, então, assim, ó, fiquem atentos, fiquem muito atentos e atentas, porque o que ele fez aqui e o que ele está fazendo aqui não serve de modelo e não é façanha nenhuma para toda a terra, tá, gente? Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigada também, Alexandre. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ao professor Adriano? Bom, então, Adriano, gostaria novamente de te agradecer, né, por este momento,
de discussão em torno, né, da educação de jovens e adultos, junto ao nosso grupo de alunos e docentes da instituição. Muito obrigada, espero que você tenha, né, disponibilidade para outros momentos de vir conversar com nós a respeito da educação de jovens e adultos. Fique sempre muito à vontade. Muito obrigada, Adriana. Eu é que só posso agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Clarissa, Cláudia, a todos e a todas aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo, tá? E eu, conforme combinado, eu disponibilizarei depois os links com a Clarissa, com a Cláudia, né, e contatos também para a gente conversar, tá bem? Muito obrigado. E nós vamos disponibilizar o vídeo, tá? Isso, eu vou colocar rapidinho aqui para caso vocês já queiram. Eu falei que ia colocar e não coloquei. Esse aqui leia as mensagens, Adriano, tem muitas mensagens. Sim, eu quero ler depois com calma. Né, que gostaram muito da tua conferência, né, de que cresceram com a tua conferência, te agradecendo muito, senhor. Muito obrigado. Às vezes os alunos ficam um pouco encabulados de falar, mas eles estão te dando os parabéns. Muito obrigado a todos e a todas. Eu consegui colocar o link que é referente ao canal do GPEJA no YouTube. Eu vou ficar depois devendo o link do curso, tá, pessoal? Mas prometo que eu mandarei. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos e a todas. Obrigada, Adriano.